E aqui também cabe observarmos também um outro texto, que ele não é utilizado nem pelos judeus e nem pelos cristãos católicos e nem também pela maioria dos cristãos protestantes, que é o texto que se encontra em Daniel, no capítulo 9, verso 24 até o verso 27, mais especificamente relacionados à profecia das 70 semanas. Esse é um texto que normalmente ele é utilizado pelo movimento milerita, que deu origem até mesmo a uma das instituições religiosas cristãs maiores dos dias de hoje, que são os adventistas do sétimo dia. Mas ele também não é utilizado apenas por esse movimento, ele é utilizado por outros movimentos, como por exemplo aqueles que vêm nos visitar nos finais de semana, que são as testemunhas de Jeová, que utilizam uma interpretação a respeito desse texto, que é muito semelhante à interpretação adventista, apenas com algumas pequenas diferenças com relação aos anos. E segundo a interpretação desses dois grupos principais religiosos, eles apontam esse texto como uma referência a um tempo específico em que o Messias deveria aparecer e deveria ser morto. Então vamos examinar o que esse texto tem a nos dizer a respeito disso, bem como uma interpretação mais histórico-crítica a respeito dele. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será num cataclismo, e até o fim, a guerra e as desolações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Vamos então inicialmente compreender qual é a interpretação do movimento milerita a respeito desse tema. E para compreendermos isso, eu também vou colocar aqui embaixo para vocês observarem um pequeno gráfico que vai ajudar na matemática justamente de como é feito essa interpretação. É considerado que 70 semanas, na verdade, representam ao todo 490 dias, porque cada semana nós temos então 7 dias, que dá um total de 490, todas elas somadas. Em profecia, se considera que cada dia representa a um ano. Então, na verdade, quando se fala a respeito de 70 semanas em Daniel, nós estamos nos referindo a um período histórico de 490 anos. Com isso, nós podemos então fazer alguns cálculos a partir de Daniel no capítulo 9, em que nós temos então o seguinte: desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido haverá 7 semanas. Então, desde a promulgação desse decreto para se reconstruir Jerusalém, nós teríamos então um período de 49 anos. Depois das 62 semanas então são 434 anos, e mais as 49 semanas então nos dá um período de 483 anos. Dando continuidade no texto, nós temos: um ungido será eliminado. Esse ungido é interpretado pelo movimento milerita como sendo o próprio Jesus que seria eliminado, porque muitas vezes é apresentado até mesmo em traduções para o português como Messias será eliminado, especificamente em Daniel no capítulo 9. E dando continuidade no texto, nós também temos: ele confirmará uma aliança com muitos por durante uma semana, o que significa aqui então 7 anos. E pelo tempo de meia semana, isso é 3 anos e meio, ele será eliminado. Isso então o movimento milerita justamente interpreta esses 7 anos como desde o período em que Jesus de Nazaré iniciou seu ministério. Fazendo uma leitura do Evangelho de João, se compreende que foi mais ou menos cerca de 3 anos o seu ministério, em que daí ele foi eliminado, o ungido será eliminado, foi morto, e o restante da semana é interpretado como o restante do período em que os judeus adentraram para essa aliança através dos primeiros judeu-cristãos, até a chegada do primeiro gentio à comunidade cristã, que seria o centurião Cornélio, que nós vemos lá relatado em Atos. Ainda sobre aquele príncipe que virá e colocará a abominação da desolação no templo sagrado, esse movimento milerita considera que esse príncipe é, na verdade, Vespasiano ou Tito, que destruíram o templo sagrado em 70 e que nunca mais foi se reerguido de novo. Então, daria, de certa forma, a abominação da desolação ali. O problema é que nós temos diversos problemas com esse tipo de interpretação. A primeira ideia é que o movimento milerita ele pega justamente para a partida desses 483 anos, até o início do ministério de Jesus, seja no ano 27 ou no ano 29 já da Era Comum, como sendo um decreto de Jerusalém que, segundo eles, ocorreu no ano de 457 ou ainda no ano de 455. E o primeiro problema histórico que nós temos neste verso é que não existiu nenhum decreto nesse ano.
O decreto para a reconstrução de Jerusalém, como ele é observado lá em Ezequiel, no capítulo 1, verso 1 até o 5, ele foi o decreto que veio com Ciro, e foi um decreto elaborado no ano de 538. Isso é muito curioso, porque nós vemos que, então, acaba sendo uma falha justamente do movimento milerita em não entender exatamente os períodos da história antiga. E é interessante que as testemunhas de Jeová já eles observaram de uma forma um pouco diferente. E eles tentam encaixar isso, na verdade, com um édito que Artaxerxes fez no ano de 458 para a reconstrução das muralhas de Jerusalém, justamente para poder se adequar melhor ainda nesse termo. E eles dizem que o fato de a história apontar que foi em 458 e, na verdade, eles começarem a contagem em 455 é apenas um pequeno problema histórico que deveria ser conciliado mais pela própria Bíblia, mais especificamente por Daniel 9. Mas nós temos novamente um problema, porque o édito para a reconstrução de Jerusalém e do Templo Sagrado foi feito por Ciro. A questão do édito de Artaxerxes era somente para poder continuar a reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém, que haviam sido paradas por conta dos povos vizinhos, que estavam bloqueando e não estavam deixando que a cidade continuasse sendo reconstruída. Então seria novamente um erro histórico que nós temos ali, apesar das testemunhas de Jeová tentar conseguir uma acurácia um pouco maior para eles e essa interpretação mais particular desse movimento. Mas além disso, nós também temos um outro problema dentro do próprio texto. Porque justamente ao final desse texto, quando ele fala a respeito de ele fará uma aliança com muitos por durante uma semana, não está se referindo a respeito do ungido que foi morto. Está se referindo, na verdade, ao príncipe que virá. Então se refere a essa aliança mais específica daquele príncipe que vai destruir Jerusalém e que fará aliança com muitos. E aqui é que nós começamos a compreender o que realmente pode ter acontecido na história e aquilo que o texto e a história também nos informa. O que vem a ser esse ungido que foi eliminado? O que vem a ser esse príncipe que virá? E o que é essa abominação da desolação? A história nos informa, e através dos estudos histórico-críticos, não apenas de estudiosos seculares e acadêmicos historiadores, mas também é algo que os próprios judeus e os próprios cristãos católicos e protestantes observam, que esse texto, na verdade, está se referindo ao período de Antíoco IV Epífanes, assim como boa parte dos textos do livro do profeta Daniel. Tanto é que o livro do profeta Daniel ele foi provavelmente concluída a sua escrita por volta do século II antes da Era Comum, em torno do ano de 164 antes da Era Comum. Então, uma interpretação mais à luz da história que nós temos desse texto, o mais correto é nós fazermos da seguinte forma. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Aqui a interpretação histórica é que esse príncipe ungido que veio 7 semanas depois dessa promulgação, ou um tempo aproximado de 49 anos, estava se referindo, na verdade, ao sacerdote, que era também considerado príncipe, Josias, por volta do ano de 515, em que justamente consagrou o templo nesse período de tempo. E também, dando continuidade no texto, uma outra interpretação que nós temos, dando sequência, é a seguinte. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado. De uma perspectiva histórica, esse ungido provavelmente ele se refere ao sacerdote Unias III, que foi eliminado um pouco antes da revolta dos Macabeus, devido ao processo de helenização que Antíoco IV Epífanes estava fazendo na cidade. E ainda dando continuidade ao texto, nós temos: e a cidade e os santuários serão destruídos por um príncipe que virá. Esse príncipe, obviamente, é Antíoco IV Epífanes, que realmente destruiu a cidade e ainda, além de destruir a cidade, foi ele também o responsável por colocar a abominação da desolação no templo sagrado, que era justamente a estátua de um Zeus olímpico para se oferecer sacrifícios até mesmo de porcos no próprio templo de Jerusalém. Então foi algo realmente terrível que aconteceu para os judeus religiosos daquela época. E dando continuidade ao texto, nós também temos ainda outras referências importantes. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Essa aliança com muitos que ele fará por durante uma semana provavelmente se refere a partir do ano de 171, em que Antíoco IV Epífanes começa a fazer aliança com vários povos ao redor de Judá para justamente conseguir esse processo de helenização e de até mesmo profanação do próprio templo. E quando o texto diz que ele fará cessar o sacrifício e a oblação no templo, é justamente a partir do momento
em que Antíoco IV proíbe que se ofereçam sacrifícios ao Deus de Israel e faz com que os sacrifícios sejam somente oferecidos ao Zeus Olímpico, que é a figura, a abominação da desolação considerada que ele colocou no templo. Então esse texto, fazendo referência ao Mashiach ben Davi, que seria eliminado e depois de muito tempo retornaria, ele não deve ser usado. Então, infelizmente, é um erro em que muitos desses movimentos acabam incorrendo e que já é reconhecido tanto por judeus quanto cristãos católicos e protestantes que estudam mais a fundo a todos esses textos. Mas o que é interessante, obviamente, é que a interpretação milerita ela é bastante imaginativa. Como, por exemplo, o início do movimento milerita, ele deu-se após aquele chamado o grande desapontamento, devido a William Miller prever que justamente Jesus retornaria no ano de 1844. Então eles fazem várias ideias e representações históricas, uma tentativa de ideias históricas, a partir das profecias de Daniel e também a partir das profecias do Apocalipse. E existem muitas dessas ideias que são bastante imaginativas, mas infelizmente tem bastante também erros históricos nessas interpretações, que eu ainda pretendo abordar no futuro aqui com vocês aqui no canal, e que apenas aqui colocando uma nota de rodapé, infelizmente, essas interpretações elas atrapalham bastante até mesmo o ensino de história nas escolas públicas dos dias de hoje. Porque eu, pessoalmente, enquanto estava no meu estágio com o ensino fundamental, observei muitos professores utilizando datas que foram realmente inventadas pelos mileritas para poder ensinar história. Então, isso é um problema realmente que nós encontramos e que muitos professores que não têm uma análise histórico-crítica mais aprofundada acabam ensinando até mesmo errado os alunos nos dias de hoje. Então, é um problema que, infelizmente, é um pouco mais sério do que apenas divertido. Agora, aqui também cabe salientar que muitos judeus eles ficam um tanto preocupados com relação a isso, principalmente os judeus religiosos, porque o movimento milerita ele também deu origem a muitos movimentos que hoje nós conhecemos pelos movimentos judaico-messiânicos. E faz parte da teologia e da escatologia judaica que para a chegada do Messias, e aqui falando mais especificamente a respeito do judaísmo tradicional, que para que o Messias apareça é necessário justamente que os judeus dispersos voltem a seguir o Deus de Israel ou voltem a praticar as suas antigas tradições, como por exemplo os Bnei Anussim. Faz parte de uma crença judaica, que é bastante ampla dentro do judaísmo rabínico, de que para o Messias retornar, os Bnei Anussim têm de retornar à sua religião de origem, ao judaísmo novamente. E até mesmo é por isso que os judeus eles não fazem tantas conversões de pessoas que não são judeus. E eles se preocupam mais em justamente trazer aqueles que são judeus de família e estavam afastados de suas tradições e colocar no seio do judaísmo novamente. O problema é que muitos desses judeus, chamados Bnei Anussim, pelo fato de eles não dominarem as traduções hebraicas, não dominarem os escritos, por exemplo, talmúdicos, eles acabam caindo justamente nessas organizações que são judaico-messiânicas, que é uma mescla de judaísmo com cristianismo junto, em que se utiliza até mesmo esse texto de Daniel capítulo 9, 24 a 27, para convencer de que o Messias e Jesus de Nazaré teria de vir um tempo específico e que os judeus, na verdade, estão em erro justamente por rejeitar a figura de Jesus de Nazaré como Messias. E acaba formando um bloqueio, porque ao invés de os Bnei Anussim estarem alcançando o judaísmo tradicional, aquilo que é a verdadeira herança deles, eles acabam caindo, na verdade, numa instituição cristã, sendo que, na verdade, o que eles estão buscando é o judaísmo. Agora, é claro que os judeus eles deixam livre para se alguém quiser seguir o cristianismo, mas eles consideram bastante incômodo o judaísmo messiânico porque justamente as pessoas acabam indo para o cristianismo pensando que estão migrando para o judaísmo e acabam incorrendo nesse judaísmo messiânico que é quase como se fosse uma parede para não se chegar ao judaísmo tradicional de fato. E, então esse é um dos motivos do porquê que os judeus, de uma influência mais tradicional, eles realmente reclamam muito a respeito do judaísmo messiânico, porque é uma tentativa cristã de tirar os judeus de suas tradições religiosas e tentar convencer aqueles que não dominam plenamente os escritos rabínicos, os escritos da Kabbalah, que muitas vezes são utilizados também para reforçar certos preceitos cristãos e eles tiram do seu contexto, e também até mesmo os próprios escritos proféticos ou apocalípticos, como é o caso de Daniel no capítulo